assim que começar a gravação, começar a nossa aula. Não? Ah, tá. Começou agora. Então tá. Som tranquilo para vocês, áudio de boas, imagem não precisa estar muito boa mesmo, o que importa é que a tela esteja sendo compartilhada e pelo que eu estou vendo está sendo. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai tratar na nossa matéria é da responsabilidade civil por ato de terceiro. Para a gente compreender a responsabilidade civil por ato de terceiro, o tratamento que o Código Civil de 2002 dá à responsabilidade civil daquele que responde por ato terceiro, tá? A gente precisa inicialmente, começar fazendo uma diferenciação daquilo que dispunha o Código Civil de 1916, então o código anterior, do Código Civil de 2002. E a gente precisa inicialmente fazer isso a partir de uma coisa que eu já falei várias vezes aqui em sala de aula, aqui na nossa aula, na verdade. Tá? Que é basicamente os pressupostos e as diferenças que existem, conceituais, teóricas, que existem entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002. Isso é um ponto importante até para que a gente possa entender, gente. E às vezes a gente acha que doutrina não é importante, o que importa é jurisprudência, teoria não é importante, o que importa é a decisão do tribunal, tá? Mas isso não é verdade, porque para a gente entender como as coisas acontecem, essencialmente a gente precisa voltar para a doutrina, tá? E uma das demonstrações disso é justamente aqui quando a gente vai falar na responsabilidade civil por ato terceiro no Código Civil de 2002, tá? Por quê? Bom, vamos lá. Eu falei para vocês em aulas pretéritas, nas aulas anteriores, que a responsabilidade civil ela exige, para que ela se caracterize, ela exige três elementos, a presença de três elementos. O primeiro elemento é uma conduta humana. O segundo elemento é um dano, tá? E o terceiro elemento é o nexo causal, ou seja, é que entre essa conduta e esse dano haja uma relação de causa e efeito, haja um nexo de causalidade. Necessariamente aquele dano deve ser resultado da conduta. Tá? Esses são os dois elementos, desculpa, são os três elementos que fazem parte da responsabilidade civil. Bom, dito isso, eu falei para vocês também, e ensinei para vocês também, que essa responsabilidade civil também, ela se assenta, ela se fundamenta, ela se baseia em dois, vamos dizer assim, pressupostos, dois fundamentos. Quais são os dois fundamentos e os dois pressupostos da responsabilidade civil? Bom, a culpa ou o risco, tá? Então, por vezes, para que haja caracterização do dever indenizar, é preciso que aquela conduta humana ela seja culposa. É preciso que aquele agente ele tenha agido, com, tá? Isso é importante, com dolo ou culpa. Lembrando que o conceito de culpa no direito civil ele é lato sensu. Ele abrange o dolo e abrange a culpa, ou seja, abrange a vontade de produzir resultado, como também aquela pessoa que produz resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Então esse é o primeiro pressuposto, é um dos pressupostos, para deixar mais claro, um dos pressupostos da responsabilidade civil no nosso direito. O outro pressuposto é o risco, né? O risco que no nosso caso aqui, tá, é sempre um risco que a gente pode dizer um risco me fugiu agora a expressão, mas o segundo pressuposto é a ideia de tu exercer algum tipo de atividade que, por sua natureza, pode causar dano a outrem. Ela não necessariamente causa, mas ela pode causar. Tá? Pode causar.
Bom, nesse caso aí a gente está falando da responsabilidade civil objetiva. Tá? A responsabilidade civil objetiva. Então, a gente tem esses dois fundamentos, tá? Num caso, para que haja dever de indenizar, eu preciso demonstrar que há uma conduta, um dano e uma relação de causalidade entre a conduta e o dano. No segundo caso, eu preciso demonstrar que aliás, no primeiro caso, eu preciso demonstrar que há uma conduta, um dano, tá? Uma relação de causalidade entre eles, mas que essa conduta ela foi culposa. Tá? Então, o dever, o ônus probatório, o ônus probandi é muito maior no caso da responsabilidade civil subjetiva do que é na responsabilidade civil objetiva, que facilita, então, para a vítima ser ressarcida. Tá? Por que essa introdução é importante? Porque eu falava para vocês que o Código Civil de 2016, de 1916, ele era assentado na ideia de culpa. Ele não reconhecia, em hipótese nenhuma, tá, a responsabilidade civil objetiva. Aliás, para falar a verdade, existia um decreto de 2012, de 1912, tá, que reconhecia a responsabilidade objetiva das companhias que exploravam estrada de ferro. Mas era uma exceção. A maior parte da legislação, como regra, só dizia o seguinte: olha, para que haja dever de indenizar, é preciso que haja culpa por parte do ofensor. Quando o Código de 2002 ele é aprovado, em 2002, né, já se passaram aí, sei lá, 102 anos? Ah, gente, eu sou péssimo com conta. Não sou bom de falar. Vamos fazer a conta aqui, só para... Estamos com tempo, sem pressão. Ó, 2002 menos 9, 16, 86, desculpa, ó, quase 100, não é nada, nem perto de 100. Tá? Mas quando o Código Civil de 2002 ele é aprovado, a gente passou 86 anos. Nesse período de 86 anos, gente, o Brasil mudou muito. A realidade do Brasil é completamente outra. De forma, então, que a gente tem uma mudança no paradigma jurídico que é adotado pelo novo Código. Tá? E qual é o paradigma que é adotado agora? Continua sendo o Código Civil brasileiro, eu sempre falei isso para vocês, ele é baseado ainda na ideia de responsabilidade civil subjetiva, na necessidade de comprovação de culpa. Mas, excepcionalmente, em algumas situações, admite-se a responsabilidade civil objetiva, aquela em que não é necessária demonstração de culpa. Então a gente tem uma mudança do paradigma anterior, em que só se admitia a responsabilidade civil subjetiva, para um novo paradigma, que é o paradigma do Código Civil de 2002, que diz, olha, em algumas situações a responsabilidade civil ela deve ser objetiva, não é necessária a demonstração de culpa. Tá? Muito disso é resultado da aprovação em 1990 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, tá, é uma legislação brasileira que parte do pressuposto de que a responsabilidade civil do fornecedor ela é sempre objetiva e só excepcionalmente subjetiva. Então, a regra no Código de Defesa do Consumidor é, olha, não é necessário culpa para que haja dever de indenizar. Tá? Com isso, o legislador do Código Civil de 2002, não sei se já falei para vocês, acho que falei também, né? O Código Civil de 2002, na verdade, ele é um produto dos anos 70, de 1970. Né? Ele foi aprovado em 2002, mas a elaboração dele se deu entre os anos 70 e 80. Tá? Tanto que muita gente diz, olha, quando ele chegou, ele foi aprovado lá em 2002,
ele já era um código ultrapassado. E, de fato, em várias partes dele é ultrapassado, tá? Mas ele conseguiu, nesse meio tempo, pegar esse espírito do Código de Defesa do Consumidor e dizer, ó, porra, em algumas situações, a gente tem que adotar a responsabilidade objetiva. Tá? E isso fica flagrante aqui, nessa parte em que a gente vai falar agora da responsabilidade civil por ato de terceiro. O que é responsabilidade civil por ato de terceiro? É alguém que responde, tá? Por ato que não foi dele, por dano que não foi ele que causou. A conduta ilícita que causou dano não é da pessoa que vai suportar a indenização, que vai se responsabilizar pela indenização. Obviamente que isso só pode acontecer por conta da imputação legal. Então aqui alguém é responsável, desculpa, pelo dano, pela indenização, né, do dano, não porque tenha praticado um ato ilícito, um abuso de direito. Não. É alguém que é responsável pelo dano porque simplesmente a lei diz que é responsável. Por isso que é uma responsabilidade que é imputada legalmente, normativa. Tá? Isso é importante. Bom, e como é que funcionava no Código de 1916? Vamos pegar aqui, ó. Eu botei. Oh, por que faz isso? Eu botei aqui, lado a lado, os artigos do Código 16 e do Código de 2002 que tratam do tema responsabilidade civil por ato terceiro. Tá? No Código Civil de 1916, o artigo que tratava disso era o artigo 1521. Tá? A gente vai ver que são muito parecidos. Tá? Já começa pelo caput. 1521 e 932. Deixa eu aceitar os colegas. 1521 diz assim, ó, caput. São também responsáveis pela reparação civil. Exatamente o mesmo texto que o caput de 932 do Código Civil de 2002 fala. São também responsáveis pela reparação civil. E aí começa, vamos 1521. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob seu poder e em sua companhia. O tutor e curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. O patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos. No exercício do trabalho. No exercício do trabalho que lhes competir ou por ocasião deles. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educadores. Os que gratuitamente houverem participado do produto de crime até a concorrente quantia. Olhando aqui para o quadro que eu fiz, vocês vão ver que são basicamente os mesmos, o mesmo texto num e num outro artigo. Então, a gente tem uma pequena atualização de linguagem só, que a gente vai tratar melhor, entre os códigos de 16 e 2002. Tá? Então, temos essa pequena distinção de linguagem, uma adaptação, obviamente, nós, como eu falei para vocês, passou um prazo aí de 86 anos, é razoável que se adapte, né, a linguagem de um diploma para outro, né, nesse período. No entanto, essa sensação de que a mudança é pequena, ela é apenas aparente. Por que ela é apenas aparente? Porque o que a gente tem que ver aqui, e é o mais importante para a gente, é comparar os artigos 1523, que é o artigo que vem logo, quase logo em seguida ao artigo 1521, e o artigo 933 do Código Civil atual. Vejam, o artigo 1523, ele fala assim, ó, excetuadas as do artigo 1521, número 5, inciso 5, então,
Então, nós estamos falando aqui daqueles que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime até a concorrente quantia. Tá? Excetuados os do artigo 1521, parágrafo inciso 5, só serão responsáveis as pessoas enumeradas nesse artigo e no artigo 1522, que é o que vem logo em seguida, provando-se que elas concorreram, tá? Provando-se que elas concorreram para o dano por culpa ou negligência de sua parte. Então, veja só, é clara a opção do legislador em 1916 para dizer o seguinte, ó, esse cara aí, o pai, tá? O tutor, o curador, o empregador, o dono da hospedaria, tá? Esses caras, eles só vão responder se a vítima comprovar que houve o quê? Dolo da sua parte. Ou que houve negligência da sua parte. Então, o pai só vai responder se eu, vítima, demonstrar que, por exemplo, eu tomei todos os cuidados necessários para que o meu filho não tivesse acesso à minha arma de fogo, tá? Mas mesmo tendo tomado todos esses cuidados que qualquer homem médio tomaria, tá? Ele ainda assim teve acesso à minha arma de fogo, tá? E foi brincar de roleta russa com o coleguinha dele, causando a morte do coleguinha. Eu só responderia nessa hipótese em que houvesse prova de uma imprudência da minha parte, ou de uma negligência da minha parte, ou de uma imperícia se tratar de profissional liberal. Perfeito? Tranquilo? Então, essa é a ideia do artigo 1523, do 1521, no Código de 2016. 2016 não, caralho. 1916. Tá? Beleza? Então, era essa a ideia. O que acontece em 2002? Em 2002, olha a mudança aqui, gente. Aquela história de que o legislador, as palavras importam para o legislador. Tá? As palavras importam para o legislador. Olha o que diz o artigo 933. Código de 2002 agora. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, vejam, que importante. No Código 16, 1916, eu necessariamente precisava comprovar culpa do pai, do tutor, do curador, do dono de hospedaria, do empregador, para poder exigir dele indenização. Tanto é verdade que foi justamente no período de 16 até 2002, gente, que surgiram, na verdade, aquelas figuras de culpa que a gente viu na aula passada. Especialmente a culpa em eligendo e a culpa em vigilando. Porque daí a jurisprudência ela chegou para atenuar isso, entende? Pô, tá muito difícil. Como é que eu vou comprovar que o pai ele teve culpa, né? Nesse caso que eu falei para vocês aí da criança que obteve acesso a uma arma de fogo e acabou matando o coleguinha. É uma coisa muito difícil de fazer uma comprovação. Para a vítima, no caso, o pai da vítima, né? Fazer uma comprovação. Então, a jurisprudência começou a criar essas figuras da culpa em vigilando e a culpa em elegendo. A culpa em vigiar, desculpa. O pai tem dever de vigia sobre seu filho. Aí o filho foi lá e na ausência dele cometeu um crime ou cometeu um dano a uma outra pessoa. Ele responde, porque presume-se, e aí vem a figura da presunção de culpa, presume-se que houve culpa do pai, culpa em vigilando. Ou o empregado foi lá e causou um dano a outrem. Presume-se que o empregador ele teve culpa em elegendo, porque escolheu errado o empregado, o funcionário.
Então, criou-se uma ideia de presunção de culpa. Em 2002, o legislador disse, ó, pô, vamos parar com esse negócio aí. Não faz sentido a gente ficar discutindo essa questão de culpa. Vamos transformar essa culpa em uma culpa objetiva. Aliás, vamos transformar essa responsabilidade em uma responsabilidade objetiva. Sem necessidade de demonstração de culpa. Então, o que a gente tem em 2002 é o abandono, no caso da responsabilidade por ato terceiro, da teoria da culpa e a assunção da teoria do risco. Opa, tu tem um filho, tu assume os riscos, tu assume as consequências, tá? Que a paternidade, a maternidade causam. Tá? Tu é empresário, tu é empregador, bom, tu assume os riscos de eventuais danos que teu empregado vai causar. Perfeito? Então, essa é a ideia que vai pegar aqui no código de 2002. Tá? Por isso que vai dizer aqui, ó, as pessoas indicadas no inciso 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, e nisso eu vou fechar aqui um enunciado 451 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, tá? No sentido de que, olha ali, ó, a responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na responsabilidade objetiva ou independente de culpa, estando superado o modelo da culpa presumida. Por quê? Porque a súmula 341 do STF, de novo, volta a contextualizar. Até 1988, o tribunal que era responsável por julgar todas as causas cíveis em última instância, cíveis e penal em última instância, era o STF. Não existia, até aquela época, até 88, o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, a gente vai encontrar várias súmulas do STF que hoje, que tratam de matérias, vamos dizer assim, que hoje seriam de competência do Superior Tribunal de Justiça. Tá? E lá, pô, sei lá quando, gente, muito antigo isso, tá? Mas lá, em 1900 e dantes, o STF botou assim, ó, é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Então, é o STF adotando lá atrás a teoria da culpa ainda. Porque era o que dizia o Código Civil de 16. Quando chega, então, 2002, essa súmula está revogada. Porque agora o que vale é o quê? Responsabilidade objetiva, não precisa presumir culpa. Um empregador é responsável objetivamente pelos danos causados pelo seu empregado. Ah, professor, mas não tem mais aqui. Precisa provar que elegeu mal o funcionário? Não precisa provar mais nada. Não precisa mais alegar isso. Tá? Se eu contratei o Guilherme, por exemplo, como prestador de serviço para mim, e ele causou um dano a outrem, pouco importa se eu tomei todos os cuidados ou não tomei todos os cuidados para saber, por exemplo, se o Guilherme seria a pessoa, teria conhecimento técnico para realizar aquele serviço, não importa. Eu respondo objetivamente. Respondo, pouco importa a culpa em elegendo aqui. Não há presunção de culpa. Perfeito? Isso é uma mudança de paradigma muito importante. Tá? Facilita a indenização por parte da vítima. Segundo ponto também, que é uma evolução, está no artigo 942. Olha o que diz o artigo 942. Os bens do responsável, vou botar aqui, ó. Os bens do responsável pela ofensa ou violação de direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, os bens, isso é, gente, você já sabe lá do direito das obrigações. Tá? O que responde pelo inadimplemento da obrigação, no caso, ou aqui no caso, pela reparação civil, são os bens do ofensor. Tá? Beleza. Aí 942 fala assim, ó,
E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Beleza. Tá? Sei lá, eu e o Guilherme encontramos o William, não, acho que é pouco provável isso, porque o William é bem fortão aqui e tal, mas eu e o Guilherme encontramos o William no meio da rua e resolvemos dar uma sova nele. Dar uma sova. Tá? Cai na porrada. Tá? Nós vamos causar, claro, vamos responder penalmente, criminalmente, mas o William também pode representar, pode acionar a gente civilmente, exigindo uma indenização pelo dano que a gente causou. Sei lá, ele vai ficar um tempo afastado do trabalho, ele tem dano moral, ele vai ter que ter despesas hospitalares e tal. O que vai acontecer? Ele vai entrar com essa ação, ele pode entrar com essa ação tanto contra mim quanto contra o Guilherme. Ou contra os dois juntos. Isso é o ser solidários aqui, nós dois solidários. Ele pode optar. Não, eu acho que o Guilherme tem mais dinheiro. Afinal, ele não é professor. Provavelmente deve ter mais dinheiro que o Conde. Tá? Mas aí, tipo, ele pode entrar contra o Guilherme só. Não, mas eu quero fuder com o Conde. Pode fuder com o Conde. Também entra com a ação só com o Conde. Mas eu não quero contra os dois. Também pode. Essa é a ideia de solidariedade. Perfeito? Bom, qual é o parágrafo único do 944 fala? Sobre 942. São solidariamente responsáveis com os autores. Oi? Boa noite, é Joana. Oi, Joana. No caso do William, ele ia assinar só depois do Guilherme, como disse tu, é direito das obrigações. Tem o direito de regresso, né? Uhum. Beleza. Tem regresso. Oi. Fala comigo, Joana. Joana. Beleza, era isso mesmo, professor. Cara, é isso? Não, tudo bem. A gente já vai entrar nessa parte do direito de regresso, é importante. Até vai ser logo em seguida. Mas tem sim direito de regresso. Então, o 942, parágrafo único, ele fala assim, ó. Aqui. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Tá? Então, o que nos importa aqui são as pessoas designadas no 932. Quer dizer o seguinte, que o Guilherme, ele pode... Aliás, não, aqui é outro caso. A vítima, ela pode, por exemplo, tá? Pode acionar judicialmente o empregado e o empregador. Ou só o empregador. Beleza? Ou só o empregado. Tranquilo? A vítima pode escolher quem ela vai acionar para exigir a reparação. Tá? Por óbvio, vai sempre acionar no mínimo o empregador, no caso 932, 3. Tá? Mas, qualquer parte. Gente, assim, ó. Bom, eu vou me adiantar um pouquinho. É óbvio, por exemplo, que o incapaz, ou seja, nas hipóteses do inciso 1 e no inciso 2, 932, não vai responder solidariamente, né? É óbvio. A gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouco mais, mas de início já adianto para vocês. É óbvio que, a criança lá que deu um tiro na cabeça do outro com a minha arma, o meu filho que deu um tiro na cabeça do outro com a minha arma, ele não vai responder solidariamente se ele for absoluta ou relativamente incapaz. Tá? Isso parece bastante evidente, né? Mas, de qualquer forma, as outras hipóteses, aí sim, não tem dúvida. E por que isso é importante? Porque a solidariedade, ela cria lá a possibilidade, dentro do processo, eu fazer a denunciação da lide. Vamos lá, gente. Muito simples. Não é muito simples, tá? Mas vamos pegar lá o artigo 125. Alguém lembra do 125? Vocês estudaram isso daí, provavelmente, ou estão estudando, ou estudaram no semestre passado, que é a denunciação da lide é uma forma de intervenção de terceiro no processo. Tá? É aquela denúncia, a intervenção de terceiro, como é que eles chamam? Que não é espontânea, ela é... Bom, não lembro agora, não vou lembrar do negócio, do nome. Mas o que é a denunciação da lide? É quando eu chamo alguém no processo, tá? Olha o que diz o 125 do CPC. É admissível a denunciação da lide
promovida por qualquer das partes. Ao alienante imediato, não nos interessa. E aí esse daqui sim, no inciso 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então, o que é denunciação da lide? Olha só. Vamos pegar aqui que o Guilherme é o meu preposto, é o meu funcionário, meu empregado. Tá? No exercício da função que eu designei a ele, ele causou um prejuízo para o William. Tá? O William, em 1932, ele vai pensar, porra, eu vou acionar o Conte. O Conte é o empregador dele, o William entra com uma ação judicial contra mim. No momento de me defender, eu chego lá e digo assim, ó, eu quero denunciar a lide o Guilherme. Eu quero chamar ao processo o Guilherme. Por quê? Porque em algum momento o Guilherme vai ter que me indenizar por esse valor que eu vou ser obrigado a pagar para o William. Tá? E é interessante que a denunciação da lide, não sei se vocês todos sabem disso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a denunciação da lide, tu chama o cara para o processo, e aí quer dizer que ele vai ter que pagar, né? Não é verdade, tá? O interessante da denunciação da lide é que ela forma um título executivo que ele é um título executivo do sentido, no sentido de que, o William entrou com a ação contra mim, beleza. Eu vou ser obrigado a pagar o integral, o valor integral a ele. Só que essa mesma sentença que me obrigou a pagar para o William o valor do prejuízo que ele teve, a indenizar o William, também serve para que eu possa exigir num cumprimento de sentença o regresso, o reembolso do que eu paguei do Guilherme. Não quer dizer que a denunciação... Isso é muito importante, gente. Eu sei que é matéria de direito civil, mas às vezes as pessoas se confundem com isso, tá? Tipo assim, não quer dizer que aquela denunciação da lide, aquela sentença lá, permite que o William execute o Guilherme e o Conte junto. Não. Ela permite que o William execute o Conte, só. Mas ela permite que eu já faça também a ação de regresso direto, sem necessidade de ação de regresso, na verdade. O que a denunciação da lide ela faz é pular a fase da ação de regresso, de entrar já direto para a execução da sentença. Tá? De modo que eu não preciso entrar com uma ação contra o Guilherme, eu simplesmente vou pegar aquela mesma sentença que valeu para o William me exigir a indenização para pedir o reembolso do Guilherme. Perfeito? Fica entendido isso daí? Isso é um dado importante. Tá? Então tá. A responsabilidade ela é solidária. Aqui eu também botei aqui a súmula 492 do STF. E essa também é uma questão que cai bastante em concurso público, prova. Então, essas súmulas são sempre um negócio que cai muito em prova OAB, em concurso público e tal, né? Que é a questão, então, da locadora de veículos. Então, olha só. Súmula 492. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causado a terceiros no uso do seu carro locado. Então, vamos lá. Eu pego um carro, loco o carro de uma Localiza, tá? Peguei lá um golzinho da Localiza. E aí causa um dano a terceiro. Loquei o carro, causei dano a terceiro, tá? A Localiza vai responder objetiva e solidariamente. Ou seja, eu respondo subjetiva e solidariamente com a Localiza. Tá? A Localiza não, responde objetiva e solidariamente comigo. Ou seja, no caso, o terceiro que sofreu dano, ele pode ingressar com a ação exclusivamente contra a Localiza, exigindo uma indenização pelo prejuízo, sem necessidade... Só um minutinho, gente. Chico chamou aqui. Importante, né? Chico tem prioridade.
Já foi. Agora me perdi. Ah, tá. Aí, então, quer dizer, o terceiro ele pode ingressar com uma ação contra a Localiza, tá? Sem necessidade de demonstrar a culpa da Localiza, tá? E pedir indenização. E aí a Localiza pode me denunciar ali e dizer assim, ó, de novo para aquela situação anterior que eu falei para vocês. Não para que se crie um título executivo em que eu tenha que dividir, por exemplo, metade da indenização com a Localiza, não, mas para que a Localiza possa posteriormente ingressar com uma ação contra mim. Perfeito? Tranquilo? Me fiz claro até aqui? Então, tá. Essas aulas online aqui dão uma envergadura na gente que fica todo dolorido. Pois, agora nós vamos começar a falar dos incisos 932. Tá? Então agora a gente vai tratar de cada um dos incisos no 932, tá? De forma separada, para analisar. Assim, ó, eu vou dizer para vocês, o que mais a gente vai perder tempo é com o inciso primeiro. Os outros são muito simples. Tá? Os outros são muito simples. Na verdade, vocês vão ver que essa matéria de hoje é muito simples. Tá? O que tem um pouquinho mais de dificuldade, de fato, é o 932.1. Então, diz 932.1. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Aqui, duas coisas que a gente tem que pegar, então. Menores, autoridade, companhia. Aliás, duas não, três. Tá? Menores. Tá? Menores, autoridade, companhia. Primeira coisa, quem é o filho menor? O filho menor é aquele que tem menos de 18 anos de idade. Tá? Lembrar lá no artigo 5º, caput do Código Civil, que diz assim, ó, a minoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa ficar habilitada à prática de todos os atos da vida civil. A minoridade cessa aos 18 anos completos. Então, por quanto tempo o pai é responsável, tá, pelos atos ilícitos praticados pelos filhos? Até esse filho completar os 18 anos. Depois disso, cessa a responsabilidade. Antes disso, tá, ele é responsável. No entanto, a gente sabe que existem certas circunstâncias, tá? Existem certas circunstâncias em que a minoridade cessa antes dos 18 anos, que é quando acontece o quê? A emancipação. Tá? E aí vamos lá para o artigo 5º. Olha o parágrafo único. Ó. Cessará para os menores a incapacidade 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então é aquela emancipação voluntária, tá? Que os pais vão lá no cartório, ou em algumas situações, por sentença judicial, que é mais raro, né? Tá? No caso do tutor, principalmente, tá? Quando os pais, eles emancipam o filho. Tá? Nesse momento, cessa a minoridade, cessa a responsabilidade dos pais sobre o filho também. Então, essa é a emancipação voluntária. As outras hipóteses são de emancipação legal. Então, vamos lá. Pelo casamento, inciso 2. Pelo exercício de emprego público efetivo. Pela colação de grau em curso de ensino superior. E pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existente relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Tá? Então, essas são as 4 opções, 4? Né? De emancipação legal. Eu tenho uma que é voluntária, as outras 4, elas são legais. Se dão independentemente da vontade dos pais. Basta que ele preencha alguma daqueles requisitos. Não pode casar, quer dizer,
tem que casar, ou tem que estabelecer algum tipo de comércio ou profissão que lhe garanta economia própria, ou que ele comece a exercer emprego público, tenha colado grau em ensino superior. Qualquer uma dessas hipóteses aí cessa a responsabilidade também. Tá? Cessa a responsabilidade também. Buenas. Vamos lá, gente. Aí vem umas coisas interessantes. Qual dos pais responde? Ah, professor, como assim? Qual dos pais responde? Imagina uma situação de que o pai não perdeu o pátrio poder, não é mais pátrio poder, é poder familiar agora que se usa, eu sou das antigas, eu sou do Código 16, tá? Mas o poder familiar, o pai não perdeu o poder familiar, não foi destituído, mas ele não reside com a criança. Quem é o pai responsável? Imagina que eu sou separado da minha esposa, tá? A criança vem fazer visita na minha casa, é o filho, nosso filho vem fazer visita na minha casa. Num momento de descuido meu, ela pega o meu automóvel, o meu carro, tá? Sai dirigindo e acaba atropelando uma pessoa. Quem vai responder? Veja, ambos os pais têm poder familiar. Não é porque a guarda está com a minha esposa, tá? Que eu perdi o poder familiar. Não é porque a criança está naquele momento sob minha supervisão que a minha esposa perdeu o poder familiar. Ambos continuam com o poder familiar. Tá? Ambos continuam. Quem é que responde nesse caso? Os pais solidariamente? Bom, aí vem um momento que é interessante. O enunciado 450 da quinta jornada de direito civil, tá? Ele diz assim, ó: considerando que a responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores é objetiva e não por culpa presumida, como a gente falou já anteriormente, ambos os genitores, no exercício do poder familiar, são, em regra, solidariamente responsáveis por tais atos, ainda que estejam separados, ressalvados os direitos de regresso em caso de culpa exclusiva de um dos genitores. Então, o que diz esse enunciado? Gente, eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu vou repetir aqui. O que são esses enunciados? Tá? Esses enunciados nada mais são do que diretrizes, tá? Que são formuladas por professores de direito civil, por magistrados, por membros do Ministério Público, tá? Que visam facilitar a interpretação por parte das pessoas, dos aplicadores de direitos, os responsáveis por aplicar o direito civil. Tá? Eles não têm conteúdo vinculativo, ou seja, ninguém está obrigado a seguir esses enunciados. Eles servem de uma diretriz, uma base para o juiz decidir, vamos dizer assim. Tá? Mas não obrigam o juiz a decidir nesse caso, né? nesse sentido, vamos dizer assim. Bom, isso daí são reuniões que são feitas periodicamente para rediscutir sempre o conteúdo do Código Civil. Buenas, nesse caso aí específico, então, o que está dizendo é o seguinte: ó, pensa lá que a criança veio passar o final de semana comigo, tá? Não importa, não é irrelevante, né? Mas essa criança, meu filho, acaba pegando o veículo, né, o meu carro, e acaba atropelando uma pessoa. O que diz esse enunciado? Olha, nesse caso aí, tá? Nesse caso aí, ambos os pais respondem solidariamente. Então, tu pode ingressar contra um ou contra outro pai. Contra um ou contra outro pai. Tá? Sem prejuízo de que aquele pai que não teve culpa, minha ex-esposa não estava aqui. Ela não estava, vamos dizer assim, vigiando a criança. Não estava sob cuidado dela, a criança, naquele momento. Tá? Então, sem impedimento de que a minha esposa ela possa entrar com uma ação regressiva contra mim. Então tá, tivemos que pagar 50 mil de indenização. Tá? Solidariamente, a gente pode entrar com uma ação, alguém entra com uma ação contra os dois pais, a vítima, na verdade, né? Eu pago 25, a minha esposa paga 25 mil. Tá? O que ela tem direito de regresso contra mim? Ah, não, tu foi o culpado exclusivo. E aí, então, eu tenho que, vamos dizer assim, reembolsar para ela esses 25 mil que ela pagou.
Essa é a posição da doutrina. No entanto, e você pode ver que tem um mas em letra maiúscula aqui, deixa eu aumentar esse mas aqui. Vou botar em letra maior até. Ó, mas, nem sempre a vida real condiz com o que a doutrina ensina, tá? Por quê? Porque existem vários precedentes do STJ que afastam a responsabilidade do pai ausente. Vamos pegar aqui, gente, a diferença do Código de 16 e do Código de 2002. Olha aqui, ó. O 1521 dizia assim, ó: são também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que tiverem sob seu poder, isso em sua companhia. Enquanto que o 932 ele fala assim, ó: são responsáveis os pais tiverem sob sua autoridade. A gente consegue ver que autoridade e poder são coisas distintas. Tá? Como eu disse para vocês, o pai que está lá, que entregou a criança para que o outro pai exercesse o direito de visita, tá? Ele continua tendo poder familiar. Mas ele não tem mais autoridade direta sobre a criança. Quem está na autoridade, com autoridade sobre a criança, é o pai que está lá agora, naquele momento, cuidando da criança. Por isso que o STJ ele vai dizer, olha, autoridade é diferente de poder. Tá? E aí o STJ vai decidir nesse sentido aqui, ó. Vamos pegar o mas aqui de novo, ó. Olha o caso aqui, ó. Direito civil, responsabilidade civil, acidente de trânsito envolvendo menor, indenização aos pais do menor falecido, entendimento jurisprudencial, revisão, artigo 932 do Código 1 do Código Civil. Então, ó. A responsabilidade dos pais por filho menor, responsabilidade por ato ou fato terceiro, a partir do advento do Código de 2002, passou a embasar-se na teoria do risco para efeito de indenização, que falamos até agora. De forma que as pessoas elencadas no artigo 932 do Código Civil respondem objetivamente, devendo comprovar apenas a culpa na prática do ato ilícito daquele pelo qual são os pais responsáveis legalmente, da criança. Tá? Contudo, há uma exceção. A de que os pais respondem pelo filho incapaz que esteja sob sua autoridade e em sua companhia. Assim, e aí vem o negrito, os pais ou responsáveis que não exercem autoridade de fato sobre o filho, embora ainda tenham poder familiar, não respondem por ele, nos termos do inciso 1 do artigo 932 do Código Civil. Aí vem a explicação do caso, né? Na hipótese do atropelamento seguido de morte por culpa de condutor do veículo, sendo a vítima menor de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais consciente de pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes dessa família. E aí eu tenho um informativo aqui, informativo 575, falei de uma jurisprudência, agora vou falar do informativo. Isso é importante. Também mais uma figura aqui para quem não conhece. O informativo ele é, como o próprio nome diz, uma informação geral dos casos mais importantes julgados por um tribunal durante um determinado mês. Tá? Esses informativos, gente, são... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eles são fundamentais para quem vai fazer concurso público, para quem vai fazer prova da OAB, principalmente para concurso público. Tá? Se vocês querem... não, eu quero ser alguma coisa, qualquer coisa de concurso público importante, tá? É fundamental que vocês tomem já conhecimento, desde já conhecimento dos informativos. Por quê? Porque eles são aquilo que atualiza, que mantém o concurseiro, vamos dizer assim, e o próprio operador de direito também, tá? Atualizado da jurisprudência dos tribunais. Tu não está lá pesquisando todo dia o que o STJ está decidindo sobre responsabilidade civil dos pais sobre menores. Não, né?
Então, assim, o que tu vai fazer? Tu vai fazer a leitura, todo final do mês, tu faz a leitura dos informativos do STJ, do STF, são os mais importantes, né? Então, é importante vocês tenham conhecimento desses instrumentos, tá? Bom, o informativo 575 do STJ, ele diz assim, ó, corroborando o que eu já estava falando para vocês anteriormente. A mãe que, à época do acidente provocado pelo filho menor de idade, residia permanentemente em local distinto daquele em que morava. Meu Deus, hoje é o dia do pessoal mandar mensagem para mim, né? Sobre quem apenas o pai exercia autoridade de fato, não pode ser responsabilizada pela reparação civil advinda do ato ilícito, mesmo considerando que ela não deixou de deter o poder familiar sobre o filho. Disse. E aí vem a parte aqui, ó, que eu tinha salientado para vocês. Frise-se que a autoridade não é sinônimo de poder familiar. Esse poder é um instrumento para que se desenvolva no seio da família, no seio familiar, a educação dos filhos, podendo os pais titulares desse poder tomar decisões às quais se submetem os filhos desse desiderato. A autoridade é a expressão mais restrita de poder familiar e pressupõe uma ordenação. Assim, pressupondo que aquele que é titular do poder familiar tem autoridade, o inverso não se cogita, visto que a autoridade também pode ser exercida por terceiros, tal como a escola. Tá? Então, nesse caso aqui, o STJ ele fundamentou no sentido que desculpa, o STJ aqui ele fundamentou no sentido que eu tinha falado para vocês, então que não existe responsabilidade daquele pai ou daquela mãe que não esteja diretamente, tá, comandando o filho sob vigilância em vigilância do filho, na vigilância do filho, tá, na vigilância do filho. Chegou mais uma pessoa aqui, tá? O artigo 934 ele vai falar sobre a questão da ação de regresso. Cabe ação de regresso contra o filho menor? Cabe ação de regresso contra o filho menor? Cabe ação de regresso contra o filho menor? Imagina lá, meu filho me causou um prejuízo, roubou meu carro, atropelou alguém, por conta disso eu sou obrigado a pagar uma indenização. Vocês acham que cabe uma ação contra ele para pedir a devolução que eu paguei? Por óbvio que não, né? Está no 934. Ainda que seja óbvio, 934 diz assim, aquele que ressarcir o dano por outrem pode reaver o que houver pago por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Então, pouco importa se o menor é absoluta ou relativamente incapaz, ou seja menor de 16 anos ou maior de 16 anos e menor que 18. Em ambos os casos, eu que tive que indenizar, não tenho direito de regresso contra ele. Joinha? O 928, ele vai falar assim, ó. Daí nós vamos tratar agora da responsabilidade subsidiária do filho. Vocês lembram da diferença entre responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária? Não, né? Tudo bem, mas é normal. A diferença entre responsabilidade solidária e subsidiária é bem simples. Na responsabilidade solidária, vamos dizer, eu e o Guilherme somos responsáveis solidariamente. Tá? O que acontece? O credor, eu vou usar a palavra do credor que é mais fácil, tá? Ele pode ajuizar a ação contra mim, contra o Guilherme ou contra nós dois conjuntamente. No caso da responsabilidade subsidiária, essa era a solidária. Tá? No caso da responsabilidade subsidiária, é diferente. Tá? Nesse caso, primeiro o credor tem que mover a ação contra o devedor principal e só depois para o responsável. Para a gente pensar aqui, vocês vão lembrar, que pelo menos quem fez aula de direitos e obrigações comigo no semestre passado, vai lembrar do contrato de fiança. No contrato de fiança, a regra é a responsabilidade subsidiária.
eu entro com a ação. Pensa que eu sou locador de um imóvel. O Guilherme é o locatário e o William é o fiador. Tá? A regra no contrato de fiança é que eu primeiro tenho que ajuizar a ação contra o Guilherme. Se o Guilherme não tiver patrimônio para pagar a dívida, aí, subsidiariamente, eu entro com a ação contra o Guilherme, contra o William. Eu vou buscar, então, a satisfação da dívida contra o fiador. Essa é a responsabilidade subsidiária. No entanto, eu falava para vocês na aula de obrigações que existe a figura da renúncia ao benefício de ordem. O que é benefício de ordem? O benefício de ordem é o direito que o fiador tem de só ser executado depois do devedor. Ora, se o fiador renuncia ao benefício de ordem, ele está renunciando ao direito de ser executado só depois do fiador. Então, ele está transformando a responsabilidade dele de subsidiária em solidária. Então, quando há renúncia ao benefício de ordem, quando o William, por exemplo, renuncia ao benefício de ordem, isso quer dizer o seguinte: eu posso demandar contra o Guilherme, contra o William ou contra os dois conjuntamente, na mesma ação. Tá? Bom, vamos lá. A responsabilidade do menor, tá? Ela, em regra, ela não é nada. Ou seja, o menor não responde nem sub, nem solidariamente. Tá? Volto a falar. O menor não responde nem subsidiária, nem solidariamente. Mas existem exceções. Em que exceções? Olha o que diz aqui o 928, parágrafo único. Vamos começar com o 928. Então, o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Esqueçam, não tiverem a obrigação de fazê-lo, que isso é difícil de pegar um caso concreto. Mas vamos pegar, sei lá, gente, vamos pegar uma coisa assim, bem pouco. Vamos pegar o caso do tutor, que eu acho que fecha melhor aqui. Tá? Pensem lá, eu sou tutor de uma criança que tem um vasto patrimônio, mas eu não tenho. Ela tem, eu não tenho. Ou eu sou pai, daqui a pouco, de uma criança que herdou uma fortuna de alguém. Tá? O que acontece? Esse patrimônio não é meu, esse patrimônio é da criança. Eu não tenho patrimônio. Aí, a vítima ela entra com uma ação contra o pai. E o pai não tem patrimônio. Pai, eu não tenho patrimônio para pagar essa indenização aí. Do dano causado pelo meu filho. Mas o filho tem. Isso quer dizer o seguinte, então. Não tendo o pai patrimônio e o filho tendo, pode a vítima ajuizar a ação contra o menor. Perfeito? Desde que, aí vem o parágrafo único, né? Não prive o menor ou incapaz daquilo que é necessário para que ele possa sobreviver. Tá? Desde que não prive ele dos meios necessários à sua subsistência. Tranquilo? Muito fácil. Outra situação é que existe uma exceção também à regra da solidariedade. O menor pode ser solidariamente responsável, tá, pelo dano que ele causar. E que hipótese? Uma única hipótese, gente. Olha o que diz o enunciado 41 da primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. A única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1 do novo Código Civil. O que é isso daí? É aquela emancipação voluntária. Então, vamos ver, se eu e minha esposa nós vamos emancipar voluntariamente o meu filho, maior de 16, menor que 18, tá? O que acontece? Nós permanecemos solidariamente responsáveis pelos atos dele. Então, nas hipóteses dos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 5º do Código Civil, tá? Cessa a responsabilidade dos pais. Pensem comigo, tá? Até os 18 anos ou até cessar a menoridade,
os pais são responsáveis pelos atos ilícitos praticados pelos filhos. Perfeito? O filho se emancipa pelo casamento, pelo exercício de função pública, emprego público, na verdade, pelo estabelecimento comercial ou civil. E esqueci o outro, agora me fugiu. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ou pelo grau superior, tá? Cessa também a responsabilidade. Então, ele tem mais de 16 anos. Ele casou. Ele assumiu um emprego público. Ele se graduou no ensino superior. Ele criou um estabelecimento comercial ou civil, em que ele já tem renda suficiente para se subsistir por conta própria. Cessa a minha responsabilidade. Não tem responsabilidade mais nenhuma com ele. No caso do inciso primeiro, no entanto, a emancipação voluntária, eu permaneço responsável solidariamente. Chegou a 18 anos? Não tem mais responsabilidade nenhuma. É tudo por conta dele. Perfeito? Então tá. Responsabilidade civil dos tutores e curadores pelos tutelados e curatelados. Desculpa. Então, 932.2. São também responsáveis pela reparação civil o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. Ou seja, sob sua autoridade em sua companhia. Mesmas condições do 932.1. Bom, primeira coisa é a gente tentar lembrar aqui, lembrar não, porque vocês não estudaram ainda, o que é tutela e o que é curatela. Tá? Para isso a gente vai lá no 1728 do Código Civil. Eu estou indo aqui. Aqui. Bom, o que é a tutela? A tutela está prevista no 1728. Tá? A tutela é quando um terceiro, tá, assume a responsabilidade sobre alguém que é menor de 18 anos. Diz lá o artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes, em caso dos pais decaindo no poder familiar. Então, aquelas situações em que os pais perdem o poder familiar, por exemplo, negligência, abuso sexual da criança, aquelas situações bizarras que a gente vê ali de vez em quando, tá? Ou então, na hipótese que ambos os pais vierem a falecer, tá? O que acontece? O juiz nomeia um tutor para ser o responsável por esses menores até a maioridade. Tá? Esse tutor, ele vai responder, então, pelos eventuais atos praticados por esses menores. Da mesma forma como os pais respondem. O curador está no 1767, que diz o seguinte: estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, e os pródigos. Tá? O artigo 1767 tinha originalmente 5 incisos, hoje só tem 3. Só tem 3, por conta da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o que é a curatela? Então, diferentemente da tutela, a curatela é quando um terceiro é colocado, tá, na condição de responsável por alguém que é maior de 18 anos. E aí, curador pode ser, por exemplo, o próprio pai. Os próprios pais, na verdade, podem ser curadores. Tá? Podem ser curadores. Por quê? Ora, porque depois que cessa a menoridade, né, em tese, a pessoa é completamente capaz,
Mas se ela for declarada incapaz, por exemplo, por interdição, tá? Por ação de interdição, ele vai ter que ser nomeado uma pessoa para cuidar representar essa pessoa incapaz judicial e civilmente, os atos da vida civil, né? Essa pessoa a gente chama de curador. Bom, também o curador vai responder objetivamente pelos danos causados pelos tutelados e curatelados. Bom, como eu tenho aqui, ó, tudo é exatamente igual ao inciso anterior, salvo direito de regresso. Nessa hipótese, tá? Tratando-se... E vamos voltar aqui, gente. Ó. Cadê? Oh, meu Deus. De ação de regresso, tá? Não sendo, olha só, salvo se o causador for descendente seu, absoluto ou relativamente capaz. Olha o que diz o artigo 934, ó. Salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente capaz. Olha só, se o curador ou tutor não forem ascendentes do tutor ou do tutelado ou do curatelado, eles têm direito à ação de regresso. Agora, por exemplo, eu sou curador do meu filho maior de idade. Tá? Meu filho maior de idade. Tá? Mas eu sou curador dele. Eu vou responder. Porque ele é meu descendente e ele está lá, sei lá, na condição de relativamente incapaz. Então, eu não tenho direito de regresso. Agora não, eu sou curador de alguém que é incapaz, relativamente ou absolutamente capaz, tanto faz, que não é meu descendente, não preenche as condições do artigo anterior, de forma que eu vou ter direito à ação de regresso. Tranquilo? Sigamos. Que foi. Responsabilidade civil do empregador, tá? Responsabilidade civil do empregador ou comitente pelos atos de seus empregados serviçais ou prepostos. São também responsáveis da reparação civil o empregador, 932.3, ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competiram em razão deles. Bom, então nós temos três coisas que são interessantes, né? A noção de empregado, de comitente e de empregador, empregado, comitente e comitente comissário e preposto, tá? Assim, vamos pegar aqui, ó. É basicamente a mesma redação do artigo 1521 de 16, tá? O que o Código Civil atual fez foi só dar uma atualização, e mais ou menos, né? Então, olha só o que diz o 1520, que dizia o 1521. O patrão, o amo ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício de trabalho que lhes competir ou por ocasião deles, tá? Obviamente, a palavra amo, ela caiu absolutamente em desuso, né? A gente não pode mais... Não pode, né? Mas tipo, uma palavra que não faz o menor sentido, salvo, sei lá, Gine Eugênia, essas cenas de coisa da Arábia, assim. de seriado de gênio mesmo, tá? E ainda continua usando, inclusive, esse termo serviçal aqui, que é horrível, né? Não faz mais menor sentido, é absolutamente anacrônico com o nosso tempo, né? Então, o empregador ou o comitente vai ser responsável pelos atos dos seus empregados e prepostos no exercício de trabalho que lhe competir. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, o que é empregado ou empregador? A noção de empregador está no artigo 2º da CLT. Eu não botei aqui, devia botar.
CLT. O que o artigo 2º da CLT diz? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Aí o parágrafo primeiro diz assim, ó. Equipara-se ao empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fim lucrativo que admitirem trabalhadores como empregados. E o empregado? Conceito de empregado para artigo 3º da CLT também. Tá? Considera-se empregado toda pessoa física, deixa eu botar aqui só, CLT também, toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Então, são 3 os requisitos aqui, tá? Que é a habitualidade, tá? A subordinação e o terceiro elemento, que é mediante salário, eu não lembro mais como é que é o termo que usa na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho, tá? Mas o trabalho tem que ser prestado de forma habitual, não pode ser eventual, tá? Tem que haver subordinação e tem que ter contraprestação. É esse o termo que eles usam. Tem que ter contraprestação. Esses são os requisitos para que haja caracterização da relação de emprego. Presente esses 3 requisitos aqui, a gente tem o que a gente denomina de relação de emprego. Tá? E aí a responsabilidade, obviamente, do empregador. Outra coisa diferente é a relação, é o comitente, ou é o contrato de comissão, tá? Que está previsto lá no Código Civil. Então, se no primeiro caso, empregador e empregado, eu tenho uma relação que é um vínculo empregatício, que é regido pela CLT, no segundo caso, eu tenho um vínculo que é um vínculo civil, que é regido pelo próprio Código Civil. Cujos exemplos são, eu não vou entrar aqui agora em cada uma delas, vocês depois procurem, tá? O contrato de comissão, o contrato de mandato, o contrato de agência de distribuição, o contrato de corretagem, o contrato de representação comercial autônoma. Nessas 5 hipóteses aqui, tá? 4 regidas pelo Código Civil, outra por uma lei especial, que é a 4.886, tá? A gente tem a relação, tá? A relação comitente-comissário. Tá? São relações civis. Mas mesmo sendo relações civis, ou ainda que sendo relações civis, aplica-se o 932.3 do Código Civil. Responsabilidade. Então, se um representante comercial de uma empresa causar dano a outrem, tá? O que acontece? A empresa vai responder objetivamente por esse dano. Ainda que esse cara seja autônomo. Tá? Faça a representação comercial autônoma nos termos da Lei 4.886, 65. E, por fim, nós temos o preposto. O preposto, aí nós estamos diante de um vínculo processual. Tem lá no CLT e tem também no CPC. Esse conceito aqui é da CLT. Então, diz lá o artigo 843 da CLT. Tá aqui, CLT. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independente de comparecimento de seus representantes salvo, nos casos reclamatórios plumas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Tá? Aí vem lá, parágrafo primeiro, diz assim, ó, é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o proponente. Então, no caso, o preposto é simplesmente o representante processual do empregador. Não necessariamente, estou adiantando aqui, isso deve ser universidade de direito de trabalho depois, tá? Ele não precisa necessariamente ser empregado da empresa, tá? Mas se eventualmente, por exemplo, ele praticar um ilícito numa audiência, tá? Quem responderá é quem? Ora, quem responderá é o empregador desse preposto. Ainda que não feche bem com o conceito aqui de empregador. Beleza? Bom. Professor. Oi.
Como é aquela questão ali, não necessariamente ele precisa ser empregado. O preposto não necessariamente precisa ser empregado da empresa? Não, não precisa. Isso é Aí, o caso justamente de uma alguém que alçada. só prestou um serviço esporádico. É uma pessoa que tem. Na verdade, assim, o que a Justiça do Trabalho entende por preposto? Eu vou usar aqui o exemplo na Justiça do Trabalho, que é onde mais acontece isso. Tá? A Justiça do Trabalho e o próprio processo civil, eles entendem que o preposto é a pessoa que tem conhecimento. Então, tu pode ter uma pessoa, por exemplo, um representante comercial da empresa, autônomo, mesmo que não se enquadre no conceito de empregado, tá? Ele pode servir de preposto num processo, desde que ele conheça, tá? A realidade do caso. Tá? Não é absolutamente estranho, Joana, no dia a dia da lei de trabalhista, por exemplo, que o advogado ele pegue lá um estagiário do próprio escritório para servir de preposto de empresa. Tá? O que o preposto precisa saber? Ele precisa saber das circunstâncias. Ah, mas ele não tem, nunca foi lá na empresa. Mas se ele souber responder as perguntas que o juiz vai fazer para ele, ou que as partes vão fazer para ele, a parte, na verdade, o reclamante, tá? Ele já vai se enquadrar no conceito de preposto. Tá? Então a gente verifica o preposto, a partir faz uma carta de preposto, informa o juiz, ó, fulano de tal está servindo como representante da empresa em juízo, tá? E aí, se for chamado para depor, né, para prestar o depoimento pessoal, tá? O que o juiz vai exigir dele? Que ele fale sobre as circunstâncias do caso. Ele não vai poder nunca ser. O que ele não pode falar é o seguinte: ah, eu não sei, não, eu não estava presente, eu não conheço as circunstâncias, não sei como é que funcionava o dia a dia da empresa. Porque se ele fala isso, o juiz vai dizer, porra, aí não, tu não é preposto. Tu não é preposto. E aí vai, inclusive, considerar que é confissão ficta da parte. Tá? Ah, tá. Eu tava entendendo mal a ideia do preposto, pensando que era alguém que prestava algum serviço ou fazia alguma coisa para a empresa, mas não. Não Não, é. não necessariamente. Ele é alguém que representa a empresa no processo. Tá? Pela A especificidade de ser empregado ou não é necessário, não caracteriza o preposto. Pode ser, mas não é obrigatório, Não né? é obrigatório. Como eu disse, não é estranho ao processo trabalhista, e isso já aconteceu comigo, por exemplo. Tá? De eu estar na sala esperando a audiência, minutos antes de entrar a audiência, e não apareceu o preposto designado pela empresa, tá? E aí tem que, necessariamente, porque assim, ó, na Justiça do Trabalho é assim, tu tem que aparecer com o preposto. Se o preposto não aparece, o representante da empresa não aparece, o juiz ele considera que a audiência ela é, ele considera oh meu Deus, que houve revelia. Considera que houve revelia. Então, necessariamente, tu tem que ir com o preposto. E aí, pô, tu fica naquele desespero, não aparece preposto, não aparece preposto, às vezes demora demais, tá chamando lá a audiência e tal, tal, tal. Tu pega alguém pelo braço, já fiz isso, olha, não uma vez só, mais que uma, tá? Peguei alguém pelo pescoço, puxei alguém pelo braço, assim, no corredor de trabalho, e disse, ó, cara, tu vai falar isso, que tu é da empresa tal, ele se apresentava com preposto, e eu pedia prazo para juntar a carta de preposto. A gente juntava lá uma carta de preposto. O cara nunca teve vínculo empregatício nenhum com a empresa. Tá? Agora, se o juiz chama, não, então tá, mas ele é preposto? Então tá. Então vamos ouvir ele agora para saber como é que é a empresa, onde é que ela funciona, quantos empregados ela tem. E aí o juiz chama. Tá aí. Quantos empregados tem a empresa? Ah, não sei. Onde é que ela fica? Esqueci. O juiz vai dizer, beleza, tu não é preposto. Revelia. Porque não se enquadra, não tem conhecimento. Então o conhecimento é fático aqui. Beleza? Tá. É uma... Beleza.
Aí, Sempre... nesse caso, professor, vai acontecer, a empresa vai poder pedir indenização? Do quê? Por causa que ele não... causou um prejuízo, né, professor? Não. A empresa que indicou ele como preposto. Ah, tá. A empresa que indicou ele como preposto. É ela que tem que ter responsabilidade em eleger pessoas que efetivamente saibam, né, sobre a realidade do processo, sob pena de revelia, justamente. Não tem. Assim, pode ter certeza. Não existe indenização nesse caso. Tá? Culpa da empresa que não escolheu bem seu representante. Tá? Beleza, professor, top. Agora, lá no depoimento, aí para trazer nosso negócio, ele não tem vínculo empregatício nenhum. Mas lá no depoimento dele, ele xinga o juiz. Estou pensando aqui em um caso extremamente hipotético, ou ele na hora de depor, né, ele diz assim, porra, esse reclamante é um filho da puta, um vagabundo. Nesse caso aí, ó, ele está praticando um ilícito, causando dano ou ao juiz, a imagem, né, do juiz, ou do próprio reclamante. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? O reclamante ou o juiz, eles não precisam entrar com ação contra o cara que falou, esse é um filho da puta, um vagabundo, etc. Não, ele entra com ação contra quem? Contra a empresa. E aí depois a empresa que vai buscar regresso, né, ação de regresso, direito de regresso contra o preposto. Beleza? Então, o direito de regresso aqui, gente, ele depende do dolo ou da culpa, tá? Então, assim, ó, a responsabilidade do empregador é objetiva, tá? Ó, a responsabilidade do empregador é objetiva. Deixa eu pegar um negócio aqui. Passei. Tá? Bom, se a responsabilidade do empregador é objetiva, tranquilo. Ele tem direito de ação de regresso contra o empregado? Tem. Mas desde que ele comprove, isso é importante, a ação de regresso depende do quê? Da caracterização do dolo ou da culpa. Tá? Então, e isso é importante. O empregador responde objetivamente. Mas para que se caracterize o direito de regresso do empregador, é fundamental que haja culpa por parte do empregado. Então, a responsabilidade do empregado, do comitente não, do comissário e do preposto, ela é subjetiva. Então, são duas modalidades distintas. Tá? De forma que eu, empregador, só terei direito de regresso contra o empregado se eu demonstrar que ele agiu com dolo ou com culpa. Ou com culpa lato sensu, que a gente tem trabalhado nas últimas aulas. Tá? Só nessa hipótese. E aí uma coisa interessante também, que sempre aparece nesse momento, é essa questão do desconto da verba salarial. Eu posso descontar, então eu tive direito de regresso, ingressei com ação para, ou nem precisa, vou pedir a compensação, tá? Do que eu tive que pagar pelo ato do funcionário, tá? E vou efetuar essa compensação a partir de desconto na verba salarial. Posso? Olha o que diz o artigo 462, parágrafo 1º da CLT. Aqui. Primeiro, caput. Ao empregador é efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Essa é a regra. Tá? Mas existe uma exceção. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito. Então, num primeiro momento, o artigo diz para mim, olha, tu não pode descontar, mas em caso de dano causado pelo empregado, 932.3,
tá? No Código Civil, eu posso descontar o valor que eu teria direito numa ação de regresso pelo dano que ele causou, tá? Do salário dele. Tá? Mas a exceção tem uma exceção também. Desde que esta possibilidade tenha sido acordada, ou seja, que tenha tido isso esteja previsto no contrato de trabalho, ou então na ocorrência de dolo do empregado. Vejam como é importante esse artigo, gente. Vejam como é importante esse artigo. O Guilherme é meu funcionário. O Guilherme é meu funcionário. Não tem nada estabelecido no nosso contrato de trabalho. Tá? Nosso contrato de trabalho é um desses de carteira CTPS assinada. Tá? O Guilherme ele dirige o carro da empresa. Tá? Aí ele colide com o carro do William, que é um terceiro, não tem nada a ver com o negócio. Culpa do Guilherme. Culpa do Guilherme. Não passou no sinal vermelho, não, ele só se distraiu, foi pegar o celular que caiu do colo, foi pegar e se distraiu e acabou batendo no carro do William. Tá? Olha que interessante. Tá? O Guilherme, ele vai responder. Quer dizer, quem vai pagar o William sou eu. Perfeito? Eu pago o William. Eu, empresa, empregador, vou pagar o William. O Guilherme nem se mexe nessa história. Tá? Beleza. Aí, eu vou lá pedir, vou fazer o desconto do valor que eu tive que pagar para arrumar o carro do William no salário do Guilherme. Posso? Não. Não posso. Ele agiu com dolo? Não. Tinha acordado essa possibilidade? Também não. Então eu não tenho direito de ação de regresso, não tenho direito de desconto. Aliás, ação de regresso tem. Eu não tenho direito de descontar esse valor do salário do Guilherme. Não sei qual é a experiência pessoal, nós estamos em 54 pessoas nessa reunião hoje. Não sei qual é a experiência pessoal de vocês com o trabalho, mas eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter visto situação em que houve desconto de salário do empregado, tá? Sem se verificar o que está na CLT. Quando o empregado causou dano a outro por culpa. Completamente legal, pelo que diz a legislação. Beleza? Bom, aí entramos aqui no inciso 4. Inciso 4 responsabilidade civil dos donos de hotéis, hospedarias e estabelecimentos educacionais por atos de seus hóspedes, moradores e educandos. Aqui o troço é autoevidente, né? Aqui a situação é autoevidente, né? Então, olha só. 932.4 fala assim, ó. Os donos são responsáveis, né, pela reparação civil, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, o dono de hotel, o dono de uma hospedaria, o dono de um colégio desses aí, tipo colégio interno, responde pelos atos praticados por hóspedes, moradores e educandos. Agora a gente precisa pegar aqui e separar 3 situações. Primeiro, quando o dano é causado por empregados aos hóspedes e educandos, olha o que eu estou dizendo aqui, ó. O dano é causado pelo empregado hotel, contra hóspedes ou educando. Tá? Vamos dizer, uma camareira de um hotel que, sei lá, deu uma camaçada de pau num hóspede. Esse dever de indenizar, ele não vai ser regulado pelo Código Civil. Não se aplica o 932. Se aplica o quê? O Código de Defesa do Consumidor. Porque se trata de uma relação de consumo. E aí, observa uma realidade totalmente diferente. Se, no entanto, o dano é causado por um empregado a terceiro, ou seja, a quem não é hóspede, a quem não é educando,
a quem não é morador, tá? Aí eu aplico o 932.3. Ou seja, que o empregador responde pelos atos dos seus empregados, que causa dano é outro. A gente vai ali em cima. O que o 932.4 fala é daquela hipótese em que o hóspede, um morador ou um educando desses estabelecimentos cause dano a outrem. Então, o hóspede vai lá e causa um dano a terceiro. Um morador vai lá e causa um dano a terceiro. Um educando vai lá e causa um dano a terceiro. Aí, nesse caso, e é nesse caso que surge essa responsabilidade. Perfeito? Conseguimos diferenciar aqui os três casos? Bastante evidente, né? Buenas. Bom, aí vem a questão do direito de regresso. Tá? Há direito de regresso nesse caso? Vamos pegar aqui, ó. Opa. Eu queria fazer um negócio antes, mas... Tá, não adianta. Não sei. Olha só. No caso de pais, desculpa, de incapazes, desacompanhados dos pais ou tutores, não há direito de regresso. Tá? No caso de pai, de incapazes, desacompanhados de pais ou tutores, a responsabilidade é exclusiva do hospedeiro, do estabelecimento de ensino ou do hotel, tá? E por fim, o último inciso, o mais simples de todos, é sobre a responsabilidade civil pelo produto do crime. Então, são também responsáveis pela reparação civil os que gratuitamente houverem participado dos produtos. O que é esse não aqui que eu não lembro mais? Eu vou tirar o não porque eu não lembro mais porque eu tinha botado não. E agora, o que é esse não? Ah, tirei o não, então façam de conta que o não existia. Se eu lembrar por que o não existia ali, eu falo, tá? Então, participar dos produtos do crime até a concorrente quantia. Então, aqui é importante, gente. A gente está diante aqui de um dever de restituição e não de indenização, tá? Lembrar o artigo 884 do Código Civil, que diz tal. Opa. Tá? Que fala o famoso artigo do enriquecimento sem causa. Aquele que sem justa causa se enriquecer a custo de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Tá? Então aqui nós estamos diante de um caso que eu não simplesmente não estou indenizando, eu estou restituindo. Então vamos pegar aqui um exemplo. Tem a questão óbvia, né? Um produto de crime infungível, por exemplo, esse celular aqui que chegou a mim, era do William, mas chegou a mim mediante furto o Guilherme foi lá, furtou e me deu gratuitamente. Tá? Eu vou restituir o celular, simplesmente entregar para ele o celular tal como se encontra. Agora, se o celular eventualmente se perdeu por culpa minha ou, sei lá, não existe mais, aí é sim que eu indenizo o William pelo valor equivalente ao celular. Não preciso ensinar vocês aprenderam isso no semestre passado, pelo menos a maior parte de vocês, na obrigação de dar coisa certa, modalidade de restituir. Tá? Então, havendo culpa, restitui-se. Então, dever de indenizar. E aqui uma questão não tão óbvia, mas importante salientar, é que não precisa, a pessoa não precisa saber
que o bem é produto de crime, tá? Para ter o dever de restituir. Tá? Também óbvio, né? Ah, recebi o celular do Guilherme, mas depois verificou que, na verdade, o celular ele era do William, foi furtado. Tá? Por óbvio que eu não preciso saber que o celular era furtado para ter o dever de restituir. Certo? Eu vou pedir um minutinho para vocês, só para eu pegar uma água que a garganta tá começando a falhar. Mas a gente já volta em questão de segundos. Tá? Pronto, gente, estamos de volta. E agora vamos para a reta final da nossa aula, tá? Em que nós vamos falar sobre a responsabilidade civil pelo fato da coisa ou do animal. Muito fácil, também não tem muito mistério, tá? Vamos começar pela responsabilidade civil pelo fato do animal. Artigo 936 do Código Civil, tá? O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior, tá? Então, sem maiores dificuldades, a gente está diante aqui de uma responsabilidade objetiva, tá? Em que o proprietário de um animal responde pelos danos causados por esse animal.
objetivamente. Tá? Por óbvio, não precisa provar a culpa do animal, né? Não tem como, né? E nem culpa do dono. Então, sei lá, eu tenho um pitbull e esse pitbull foge do cercado da minha casa e acaba abocanhando, sei lá, um transeunte, uma pessoa que está passeando ali na rua, tá? Eu vou responder pelo dano eventualmente que essa pessoa teve, né? Sei lá, teve um estouro de manada, né? E que acabou derrubando de bois, dos meus bois, que acabou derrubando a cerca do vizinho. Vou responder por esse dano, tá? Objetivamente, independente da existência de culpa. Bom, olha só, o que é importante destacar aqui, que é o ponto que pode causar alguma dúvida. O 936 ele fala o seguinte, ó, ele traz em si duas hipóteses que excluem a responsabilidade do dono. Quais são? Culpa da vítima ou força maior. Culpa da vítima ou força maior. Essas são as duas hipóteses. Então, qual seria a hipótese de culpa da vítima? Pô, a vítima pulou o cercado lá de casa, estava avisado que existia um cachorro perigoso na propriedade, ainda assim ele insistiu em pular. Na força maior, nesse caso, a gente pode dizer, sei lá, um fato que é extraordinário, né? Sei lá, teve um terremoto que derrubou um muro, e aí por conta desse terremoto que derrubou o muro, o cachorro fugiu e atingiu e acabou ferindo uma pessoa. Tá? Isso é força maior. Tá? O problema ficava aqui, tá aí, culpa de terceiro. Lembra lá, culpa de terceiro era uma das hipóteses excludentes de responsabilidade que a gente tinha visto. Tá? Na aula, 2 aulas antes da prova. Tá? Buenas, o enunciado 452 da Quinta Jornada de Direito Civil, ele diz o seguinte, ó, a responsabilidade civil do dono ou detentor de animal é objetiva, admitindo a excludente de fato exclusivo de terceiro. Então, ainda que a lei expressamente não mencione, tá? Admite-se, então, uma terceira forma de excludente de responsabilidade do dono do animal, que é a culpa exclusiva do terceiro. Então, eu tenho culpa exclusiva da vítima, força maior, no caso foi título força maior, ou culpa exclusiva do terceiro. Por exemplo, um terceiro que vai lá e fica atiçando o animal para que ele lesione uma pessoa que está passando na rua. Tá? Beleza? Aí a gente vem para a responsabilidade pela ruína do edifício. Isso aqui é bem interessante. Tá? Então, o dono, 917, o dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se essa provier da falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Então, que não tem muita dúvida, né? Sei lá, eu sou dono de um prédio abandonado, tá? Sou dono de um prédio abandonado. E aí um dia esse prédio desaba, tá? E desses desabamentos resulta dano, por exemplo, aos carros que estão estacionados na rua, no passeio, as pessoas que estão andando na rua embaixo do prédio, bom, eu vou responder por esse dano, tá? Isso não tem muito problema. Eu vou ter aqui um conceito de ruína, que eu não sei nem onde é que eu vi, né, que é bonitinho, ó, desagregação do edifício dos materiais que o integram. Mas eu acho que todo mundo consegue mais ou menos ter uma ideia do que é ruína, aqui não precisa ficar trazendo conceitozinho, não precisa ficar pensando muito, né? Que, pô, sou responsável pelo imóvel, não cuido dele, tá? A ausência de conservação dele leva a um determinado acidente que causa dano a outrens, você é obrigado a indenizar. Objetivamente também, independente de culpa.
Tá? Basta que eu não consiga comprovar, e o bônus da prova é meu, basta que eu não consiga comprovar o quê? Ora, que eu tomei os cuidados necessários para que aquilo não acontecesse. Como é que eu afasto a responsabilidade? Dizendo, olha, eu sempre, tá? Eu sempre zelei pela conservação desse bem. Fora isso, bom, claro, claro, não. A pessoa. Aí também, isso é vou pegar aqui. Fato de terceiro também, obviamente, pode afastar o dever de indenizar. Culpa exclusiva da vítima também pode afastar o dever de indenizar. Força maior também pode excluir o dever de indenizar, por óbvio, né? Como a gente falou antes. Então, de novo, a questão do terremoto. Eu não vou responder, né? Força maior. Ou sei lá, um maluco foi lá e resolveu explodir a porra do prédio. Tá? Aí, obviamente, não respondo. Mas, de novo, ônus probandi meu. Tá? Quem prova sou eu. Tá? Quem tem que provar sou eu. Por fim, a gente tem a responsabilidade civil por coisas caídas do edifício. Interessante, né? O que diz o artigo 938, então? Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, pô, é aquele negócio, né? O cara tá passando por baixo da minha casa de 3 andares. E aí cai o vaso na cabeça dele. Ah, professor, mas foi pelo vento que o vaso caiu na cabeça. Pouco importa. E eu vou responder. Responsabilidade objetiva. Perfeito? Tá? O enunciado 557 da Sexta Jornada de Direito Civil, ele bota assim, ó. Nos termos do artigo 938, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado direito de regresso. Então, olha que interessante. O condomínio, o direito civil brasileiro reconhece 2 tipos de condomínio. Um é o codomínio. Codomínio. O que é o codomínio? Eu e o Guilherme compramos juntos um terreno lá na praia lá no balneário do Torneiro. Tá? Nós vamos ficar nessa condição de codôminos. Nós vamos exercer domínio, propriedade, direito de propriedade, os dois, sobre aquele imóvel. Isso é o condomínio. Condomínio. Agora, a gente tem também no Código Civil condomínio edilício. Tá? Que é justamente isso daí que está falando o enunciado. O que é esse condomínio? É aquele em que eu tenho uma separação entre áreas comuns e áreas privativas. É um prédio, por exemplo, que eu moro, que parte de vocês deve morar, tá? Em que tu tem lá partes que são de uso restrito, uso privado, mas ao mesmo tempo tem áreas de uso comum, tá? O que diz o enunciado 557? Nos termos do artigo 938, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso. Então, não consegui identificar de qual foi o andar e do apartamento que caiu, tá? Quem responde é o condomínio como um todo. Teve um caso da OAB, já faz um tempo, que prova que eu estou muito tempo já dando aula, né? Mas há algum tempo atrás caiu uma questão na questão objetiva, inclusive, da OAB, bem interessante. Questão objetiva não, questão de prova prática profissional. Contava a história basicamente do cara que estava andando na rua, caiu um vaso na cabeça dele, de um edifício, ele não consegue identificar o, o apartamento do qual caiu, né? Aí ele, por conta disso, e aí vejam como é interessante, porque pega tudo que a gente estudou até agora. Por conta disso, ele é internado com, como é que é agora o jogo? Traumatismo craniano. Ele acaba, por conta disso, ele gasta lá, sei lá, 10 mil reais de hospital.
ele fica 3 semanas afastado do emprego dele, tá? Depois de um tempo, ele volta para casa, recebeu alta, volta para casa, começa a se sentir mal de novo, e aí ele volta para o hospital, se sentindo muito mal e tal, e aí ele descobre que naquela cirurgia anterior, tá, ele acabou tendo uma gase, o médico esqueceu uma gase na cirurgia. E aí a ideia era contra quem que eu movia a ação, né? Viu? Tem 2 ações aqui. Né? Quais as 2 ações? Uma ação é contra o condomínio, pela indenização dos danos causados pelo vaso, tá? E aí eu vou ter direito à indenização de dano material, moral e lucro cessante, então danos emergentes, dano moral e lucro cessantes, tá? Mas eu tenho uma outra ação, porque daí quebrou o nexo causal. Lembra lá que eu falava para vocês que a excludente nexo causal, ó, quando há uma segunda internação, tá? Aí a gente tem aquela questão da teoria oh meu Deus, agora fugiu o nome. Bom, não sei. Agora me esqueci do nome da teoria. A teoria lá que diz que não se admite o direito o dano remoto, tá? E aí o que acontece? Aí que se cria uma nova situação e caberia daí uma ação contra o hospital e contra o médico, que esqueceu a gase lá, né? Agora eu não posso ajuizar a ação contra o condomínio, pedindo a indenização por essa segunda internação, porque houve um rompimento no nexo de causalidade entre um e outro caso, né? O que é interessante. É um caso eu até posso procurar e tenho que botar para vocês aí depois, para vocês darem uma olhada. É uma questão até bem interessante. Se nós não fôssemos 70, eu descobri que nós somos 70 alunos nessa disciplina. Eu até faria uma questão objetiva na prova, uma coisa mais ou menos semelhante. Mas com 70 alunos, questão subjetiva, desculpa. 70 alunos é impossível. Vamos continuar com provinha de xizinho, que está tudo muito bom, tudo muito certo. Beleza? Tranquilo? Entendemos até aqui? Só um último fato aqui, uma última observação. Olha que eu botei aqui, observação final. Tá? É a súmula 132 do STJ. Tá? A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante do acidente que envolva o veículo alienado. Essa súmula aqui tem... Eu falava para vocês, assim, gente, que a gente vinha até então em aulas que eram muito mais teóricas. Tem muita coisa prática, mas muito mais teórica do que prática. Agora a gente vai começar a ver muita coisa prática, né, de súmula e de realidade de tribunal, de jurisprudência e tal. Aqui é um fato, né? Olha, eu vendi meu carro para o Guilherme, tá? Só que o Guilherme não efetuou aquilo que ele teria que efetuar, que é o quê? A transferência para o nome dele. Isso é uma responsabilidade do adquirente, não do alienante, não de quem vendeu, mas de quem comprou. Está assentado na jurisprudência. Aí, um veículo ainda do meu nome, eu fiz lá, eu transferi o DUT, é DUT, né? Aquele CRLV, o certificado de registro do veículo, né? Bom, eu fiz a transferência, fomos lá no cartório, fiz tudo bonitinho e tal, fiz a transferência para ele, tá? Só que ele não foi lá no Detran para transferir para o nome dele o veículo. Não tomou a providência administrativa que precisava. E aí, nesse interim, ele acaba, dirigindo em alta velocidade, acaba atingindo um terceiro, vitimando esse terceiro. Tá? O que entende a jurisprudência? Aliás, a súmula, súmula, não é mais de jurisprudência, né? Súmula do STJ. Tá? Entende que eu não sou responsável. Eu não respondo pelo dano causado pelo Guilherme. Tá? Por quê? Porque eu alienei o veículo, agora é a responsabilidade dele. Diferente, e isso é importante, diferente de se eu só tivesse emprestado o veículo para ele. Se eu tivesse emprestado o veículo para o Guilherme, eu respondia solidariamente pelo dano que ele causou.
Então, na condição de proprietário do veículo, eu respondo solidariamente. Agora, se eu não sou mais proprietário do veículo, eu transferi, mas o Guilherme ainda não transferiu para o nome dele, eu transferi a posse, né? A propriedade, a posse, mas ele não transferiu ainda para o nome dele administrativamente, bom, aí só o Guilherme responde. Beleza? Tranquilo, então? Deu por hoje? Então tá, gente. Eu vou até dizer para vocês, eu, salvo engano, as nossas aulas a partir de agora vão ficar assim, aulas um pouquinho mais tranquilas. Bom, tá aqui 2 horas, né? Mas, tipo, mas vão ser umas aulas que vão ficar em mais ou menos 1h30, 1h40 no máximo de aula, porque o conteúdo agora vai diminuir. Vocês vão ver que é pouco. Assim, não é que é pouco conteúdo, mas dá para fazer aulas menores, assim, mais objetivas, tá? Porque trata muito com jurisprudência, esse tipo de coisa. Então tá, perguntas? Eu vou parar de gravar aqui, que daí, às vezes, o pessoal que faz pergunta